Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar aqui na nossa exploração de Symbaroum, cenário de fantasia sombria publicado pela Free League e aqui no Brasil pela Tria Editora, que a gente escolheu aqui através de enquete para explorar capítulo a capítulo, ou seja, vamos percorrer todo o livro, sempre destacando os pontos mais importantes, mais relevantes, para dar uma ideia geral, né, de como é que funciona, qual é a proposta de jogo, qual é a pegada do Symbaroum, para quem ainda não conhece, beleza? E se você está chegando agora, está a fim de conhecer o Symbaroum, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse jogo, então você pode assistir com calma e depois, se quiser seguir viagem junto com a gente, é só se inscrever aí no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, quem já está inscrito aqui no canal e está acompanhando a nossa série, sabe que a gente está atualmente passando pelos capítulos dedicados a explorar, explicar um pouquinho melhor as características que vão montar o personagem, né? Ou seja, quando você estiver criando um personagem para jogar Symbaroum, quais são as características principais, como é que elas funcionam mais ou menos. Então, estamos vendo isso ao longo desses vídeos e hoje a gente vai fazer um 2 em 1. A gente vai avançar 2 capítulos aqui e vai falar sobre os traços e sobre as habilidades. São capítulos relativamente curtos em termos de coisas de sistema ou de funcionamento para comentar com vocês. A maior parte desses capítulos é dedicada à explicação de cada um dos traços e cada uma das habilidades. Então, como é uma coisa muito descritiva, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o funcionamento geral das coisas, mostrar para vocês e pegar um ou outro exemplo ali para tentar esclarecer o funcionamento dessas características dentro do jogo, beleza? Então, olha só, para a gente começar a explorar o conteúdo de hoje, eu vou falar aqui do capítulo 12, que vai abordar a questão dos traços, tá? Mostrar aqui o desenhinho e tal. E o que são os traços e como é que eles funcionam no jogo? Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Este capítulo descreve os diferentes traços que representantes das raças ou povos jogáveis têm ou podem ter. Alguns dos traços têm somente um nível e são recebidos automaticamente com a seleção de uma raça, sem nenhum custo adicional em pontos de criação. Outras funcionam e custam como habilidades, fora o fato de serem vinculados a uma determinada raça. Tais traços são opcionais e o jogador decide se irá ou não os comprar enquanto cria o personagem. Então olha só, quais são as primeiras informações que a gente pode ter aqui e basicamente esse é o reflexo dos traços em termos de sistema, tá? Como é que vai funcionar? Existem alguns traços que são puramente narrativos, que eles não vão te dar nenhuma característica, nenhum tipo de vantagem ou desvantagem, eles vão apenas apresentar uma situação que, claro, vai ter uma repercussão ali no jogo, mas mais no aspecto narrativo. Enquanto isso tem outros traços que eles funcionam, como o texto coloca aqui, como se fosse uma habilidade, ou seja, eles vão ter níveis ali, você pode avançar neles e tudo mais. Então, esses traços que funcionam como uma habilidade, eles vão exigir o gasto de pontos. Salvo engano, eu já comentei isso aqui, acho que foi no primeiro vídeo dessa segunda parte aqui do Guia do Jogador. Salvo engano, o personagem começa com 3 habilidades. Uma no nível, ou 2 no nível novato e uma no nível adepto, salvo engano é isso. Ou seja, se você escolher um traço que funciona como uma habilidade, você já vai estar descontando aí dessas 3 iniciais, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E só para exemplificar para vocês, porque acho que fica mais claro, olha só, o livro ele vai trazer aqui nesse capítulo 9 traços. Não são muitos, tá? São só esses 9, não sei se vai aparecer mais lá para frente, mas acredito que não. São esses aqui que estão disponíveis. Então, na própria descrição do traço, ele vai dizer se isso é uma habilidade ou não. Eu vou pegar aqui como exemplo 2 traços que eu até comentei quando a gente estava falando sobre os povos no vídeo passado. Então olha só, a gente tem aqui vida curta e vida longa. A vida curta é um traço característico dos goblins e a vida longa dos cambiantes. Então olha só, tem um parágrafo aqui que vai explicar um pouquinho como é que funciona e tal, que você se desenvolve mais rápido ou mais devagar. Mas no finalzinho tem aqui 2 linhas que diz o seguinte, olha só. Vida curta não tem efeito além do que implica em termos de interpretar o personagem. E a mesma coisa está escrito aqui no Vida Longa. Então, pelo que a gente percebe, dos 9, esses 2 aqui não têm função em termos de sistema, é só uma coisa narrativa, tá? Existem alguns outros, são, deixa eu ver aqui rapidinho, 1, 2, 3, 4... que eles vão ter algum efeito, mas acredito eu que eles não funcionem como habilidade, porque eles não têm níveis, é uma coisa mais simples, mais direta. Então, por exemplo, aqui, quais são esses? Tem o contatos, tem o mateiro, tem o pária e tem o
privilegiado, ou seja, cada um deles vai te dar alguma coisa. Por exemplo, o pária, é mais difícil você fazer testes sociais. O privilegiado, se você estiver agindo ali na sua cidade, no seu círculo social, você tem algumas vantagens. O contatos é meio autoexplicativo, né? Você tem acesso a uma rede e tal. E o mateiro, você tem vantagens ali para explorar os ermos, vamos dizer assim. Então, são coisas bem diretas, bem gerais e papum, é isso. Os outros que sobram, que são aqui 1, 2, 3, que é o instinto de sobrevivência, o metamorfo e o robusto, eles vão funcionar, segundo a explicação do livro, como uma habilidade. Por quê? Porque eles vão ter níveis aqui, olha. Então, por exemplo, esse aqui é o metamorfo. Ele vai ter aqui o nível, olha. Novato, adepto e mestre. Ou seja, você pode avançar, né, nessa característica de metamorfo, que vai ser, você pode trocar de forma, né, mas aí conforme você vai avançando fica melhor, dura mais tempo, você consegue mimetizar melhor outras características, enfim, e assim funcionam para os outros traços. Olha, o robusto, você pode ignorar uma quantidade de dano X quando você é novato, aí você passa para o outro nível, que é o adepto, você ignora uma quantidade de dano maior, dentre outras coisas, tá? Aqui eu estou pegando só a característica principal. Então, em linhas bem gerais, é assim que vai funcionar a questão dos traços. Então, e como o próprio livro diz, eles são opcionais, você pode escolher ou não. Mas alguns eu acho que são bem interessantes porque eles meio que já dão uma certa característica interessante, dependendo do povo que você escolher. Então vamos lá, pessoal. Seguindo adiante aqui no livro, vamos entrar agora no capítulo 13, que vai falar justamente sobre as habilidades, olha só. As habilidades e como é que elas funcionam em termos de sistema. Então, vou começar aqui lendo o trecho de abertura aqui do capítulo, que já dá aquela visão geral pra gente. Então, se liga aí, olha só. As habilidades são o que realmente dão a um personagem em Symbaroum seu papel e lugar distintos no mundo de jogo. Elas representam a perícia de uma pessoa em utilizar seus atributos básicos o mais eficientemente possível e são graduadas em 3 níveis, de novato a mestre. Ou seja, as habilidades aqui, em termos de jogo, seriam aquelas especializações, vamos dizer assim, aquelas áreas de atuação na qual o seu personagem se destaca, aquilo que ele consegue fazer melhor, aquilo que ele consegue fazer com expertise, alguma coisa nesse sentido, né? O próprio livro fala aqui de perícias, né? Então seriam mais ou menos como as perícias, entre aspas, aqui que a gente vê em outros jogos. Então olha só, antes da gente começar a falar dos detalhes do funcionamento, eu acho interessante mostrar aqui para vocês no livro, porque eu acho que fica mais fácil de entender aqui. Mas primeiro algumas informações básicas. As perícias, as habilidades, já estou confundindo aí, né? Como o livro fala, elas são graduadas em níveis. Então, como é que vai funcionar isso? Você vai ter o nível de novato, adepto e mestre. Mas em termos de jogo, cada vez que você avança, você continua tendo acesso ao nível anterior. Então, por exemplo, na habilidade no nível novato, ela permite que você faça um teste de uma determinada maneira, vamos supor. Você avançou para o nível adepto, você ganha o poderzinho aqui, entre aspas, a habilidade que vai estar descrita no nível adepto, mas continua tendo acesso ao que veio antes, ao nível novato. E a mesma coisa quando você chega a mestre. Ou seja, cada uma das habilidades, depois que você realizar os devidos avanços, né, vai te permitir ter acesso a 3 poderes, vamos dizer assim, a 3 características especiais vinculadas às habilidades, beleza? Então olha só, vou mostrar aqui no livro, porque eu acho que fica mais fácil, né, para vocês verem com mais clareza e também para comentar um outro detalhe. Então tá aqui, olha, vou abrir uma página aqui das perícias, ó, ainda tem uma ilustração bacana aqui pra gente olhar. Então, por exemplo, eu vou tentar aproximar aqui essa habilidade, eu tô falando perícia de novo. Dominação. Então vai ter aqui a descrição mais ou menos de como é que funciona, e aqui do lado, olha, a gente tem os níveis, tá? Novato, adepto e mestre. Então, cada vez que você avança, você continua tendo acesso ao efeito, né, anterior. Então, no final das contas, você vai ter acesso a esses 3 efeitos. Mas o que eu queria comentar com vocês agora é o seguinte. Não sei se vai dar pra ver, mas ó, a primeira palavra aqui de cada um desses, da descrição dos efeitos, ela tá em negrito aqui. E o que é isso? É passiva, livre e ativa. Ou seja, cada um desses efeitos, cada uma dessas possibilidades de uso das habilidades, vai estar atrelada a um tipo de ação. Tá? Então o livro aqui nesse capítulo ele vai descrever todos os tipos de ação, que são ação ativa, ação livre, ação passiva, reação e ação especial. Então eu mostrei para vocês um exemplo em que cada um dos efeitos do uso da habilidade está atrelado a um tipo diferente de ação. Mas existem habilidades que os 3 efeitos vão recair no mesmo tipo de ação, ou repetido, ou seja, não é um padrão que sejam sempre tipos de ação diferentes. Vai depender da habilidade específica, e isso vai estar na descrição de cada uma delas. Só para a gente fechar aqui essas informações iniciais, são 36 habilidades que estão presentes aqui nesse capítulo, então tem bastante coisa. Tem habilidades voltadas para o combate, claro, tem habilidades sociais, tem habilidades voltadas para o uso dos poderes místicos, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre elas mais para o final do vídeo. Mas agora sim, feitas essas considerações gerais, eu vou comentar com vocês também os tipos de ação, porque aí vocês entendem mais ou menos qual é a proposta de cada uma dos efeitos das habilidades.
Então vamos lá, pessoal. Vou comentar um pouquinho sobre como é que funciona essa questão desses tipos, né, de ação aqui no Symbaroum, mas só relembrando, cada personagem na sua vez de agir, via de regra, né, regra geral, ele tem direito a 2 ações. Então como é que isso vai se misturar aí com essas classificações aqui dos tipos, né, de ação? Então vamos lá. A primeira é a ação ativa. A habilidade é um ataque ou uma ação de combate similar. Uma ação padrão normal que vai contabilizar, né, dentro das 2 que você tem direito, né? A ação livre é o seguinte, olha, esta ação pode ser usada um número ilimitado de vezes por turno, em adição às 2 ações usuais que o personagem tem, desde que seja permitido por quaisquer condições específicas na descrição da habilidade. Ou seja, se lá naquele efeito está dizendo que é uma ação livre, você pode realizar livremente e ainda fazer as suas 2 ações normais, beleza? Ela não vai interferir nessa continha. Na sequência, a gente vai ter a ação passiva. A habilidade não requer uma ação de combate para ser ativada. Em outras palavras, a habilidade está sempre ativa. Caso um personagem tenha 2 ou mais habilidades passivas, todas são consideradas ativas ao mesmo tempo. Ou seja, é como se aquele efeito, que aquele poder está sempre funcionando. Então, se determinada situação faz com que aquele poder entre em cena, você também vai fazer o teste, fazer o que tiver descrito lá no efeito de forma automática, porque ele está sempre funcionando, beleza? O quarto tipo vai ser a reação. A habilidade é uma reação a alguma outra ação e, portanto, não conta para as 2 ações que um personagem pode executar a cada turno. Ou seja, essas ações, como o próprio nome diz, é uma reação. Se acontecer tal coisa contra o seu personagem, você tem direito a essa reação. E essa reação não vai ser descontada das 2 ações que você tem direito, né, por turno, vamos colocar assim. E, além disso, ela vai interferir na ordem de iniciativa, ou seja, você vai testar a sua reação sempre que aquela situação se apresentar, mesmo que a sua vez de agir no turno seja depois, tá? Ela não vai fazer com que você haja antes nas ações que você escolheu fazer, mas os efeitos ali da reação você joga na hora que a condição que impôs a reação se apresenta, beleza? E pra gente fechar aqui, o último tipo de ação é a ação especial. A habilidade funciona de forma especial, detalhada na descrição. Ou seja, só para reforçar aqui, cada habilidade vai ter ali os seus 3 efeitos, né? Seus 3 poderes, vamos colocar assim, e cada um deles vai ter a descrição dizendo como é que ele funciona e qual é o tipo de ação que está vinculado a ele. Avançando aqui no livro, e só para mostrar para vocês um pouquinho de como é que isso está organizado aqui, a gente tem logo no início do capítulo uma tabela também que vai colocar todas as habilidades, né, todas as 36 habilidades, e mostrar do outro lado a qual arquétipo cada uma dessas habilidades está mais comumente associada. Então, por exemplo, aqui, a primeira que tem acrobacia, tá? É comum para guerreiros e ladinos, né? Alquimia para ladinos e místicos, né? Equestre para guerreiros, ladinos e místicos, ou seja, só para dar uma ideia, né, para vocês, olha, tá aqui a tabela, só para mostrar um pouquinho de como é que isso funciona. Então, se você quiser utilizar essa tabela como guia também, para relembrar o que é mais importante, né, o mais comum para cada um dos arquétipos, isso é interessante também. Em relação às perícias, né, as habilidades de uso de poderes mágicos, como eu disse, aqui a gente vai ter aquela subdivisão que a gente chegou a comentar já em vídeos anteriores. Então a gente vai ter uma habilidade de bruxaria, uma habilidade de feitiçaria, de magismo e de teurgia, de acordo com o que você segue, né? De acordo com a linha que o seu personagem místico vai seguir. E uma perícia mais geral, vamos dizer assim, de ritualista, ou seja, de habilidade de performar rituais, sejam eles vinculados a qualquer uma das ordens. Só lembrando, a gente vai ter um vídeo específico falando sobre as ordens místicas, tá? Para a gente detalhar um pouquinho as diferenciações entre cada uma delas. Mas aqui, em termos de habilidades, é assim que funciona. E só para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo, eu quero só fazer mais um destaque, que é justamente essa habilidade aqui, olha, chamada de poder místico. O que é isso aqui? Esse poder místico ele vai simbolizar como se fosse as magias, né? As magias às quais os personagens têm acesso. A gente vai ter um capítulo também, salvo engano, é até o próximo, que fala especificamente desses poderes místicos, ou seja, das magias que estão presentes aqui no cenário. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês em termos de habilidade é o seguinte, conforme o livro diz aqui, eu vou até ler, olha só, cada poder místico é sua própria habilidade e é comprado separadamente. Para uma descrição mais detalhada, consulte o capítulo tal de poderes místicos. Ou seja, cada magia que o seu personagem tem vai funcionar em termos de sistema como uma habilidade específica. Ou seja, você vai gastar pontos para ter aquela magia específica e provavelmente vai poder avançar no uso dela, se tornar cada vez melhor no uso daquela magia específica. Mas cada uma é como se fosse uma habilidade independente. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo a nossa jornada pelo Symbaroum. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias e informações a respeito do jogo. E a gente se encontra na próxima resenha.